bom estar Nossa, com você. eu estou feliz aqui de estar ajudando a gente poder colaborar aí nesse momento aí que está todo mundo passando, aproveitando que estamos aqui em casa, né? E podemos ter essa disponibilidade. Com certeza, compartilhar. E eu acho que É. o assunto que você traz, que você vai compartilhar com a gente hoje, a gente ouve tanto falar assim da importância do sistema gastrointestinal, mas a gente aborda muito pouco. E eu estava lendo, eu estava vendo a sua última apresentação lá sobre que foi feito no Facebook, né? Uhum. E você falando das eras, né? Que uma fase foi todo mundo falava do neurônio, né? Sim, porque eu venho da indústria farmacêutica, né? Então, existe, infelizmente, a indústria, ela foca onde tem mais, onde o público é maior. Campo na... Então, teve a era dos cardiologistas, depois a era dos neuros e agora os infectos, né? Que estão aí, infectos, virologistas que estão em alta. Ah, E o intestino, gente, nunca ninguém falou do intestino. E ele é o mais importante. Estamos descobrindo coisas agora, assim, são estudos de 2018, 2019, coisa muito recente. A maioria dos médicos, eu acho que nem tem ainda acesso a isso, porque é uma subdivisão de uma subdivisão. sei. São nutricionistas, médicos, você percebe que é uma junção de especialidades, farmacêuticos, que estão trabalhando o que a gente chama de modulação intestinal. Tem até um livro, né, que aqui não sei se aparecendo corretamente. Esse livro é o curso que eu fiz, que eu fiquei apaixonada. Eu já era apaixonada por nutracêuticos, eu sempre quis ser uma farmacêutica natural. Agora, junto à fome com vontade de comer. Que bom. Mas olha, a gente está indo nessa época, essa semana, assim, falando sobre o sistema imunológico, e é claro que está em alta, né? A gente preparar o nosso corpo para estar preparado para lutar Sim. contra qualquer invasão de qualquer coisa, né? Para que nosso corpo não seja fraco. Então, o sistema imunológico, eu acho que vem muito, eu quero até ouvir a sua opinião sobre isso, porque eu conversei muito sobre esse assunto há 2 semanas atrás, então a gente tem que dormir bem, né? Uhum. Então eu até dei dicas de óleos para a gente conseguir ter uma noite melhor, criar uma rotina. Vamos usar óleos florais que ajudam a gente nessa parte de sedação, né? De relaxamento. Que mais? Aí a gente falou sobre exercício físico. Então é importante Uhum. fazer, não é tipo kickboxing ou de ir para. Não, tem que ser moderado, senão acaba atrapalhando em vez de ajudar. Não Tem que ser é. moderado. Ainda mais se Uhum. está vindo de um ritmo que você já não faz, né? Então é uma andada, é um alongamento, é movimentar o corpo, né? De alguma forma. E também dê algumas dicas de óleos. Usa hortelã-pimenta para te dar energia, ensino. Tem alguma. Se você tiver alguma dica para acrescentar, Idinha, nesses casos, você Olha, interrompe. gente, uma dica assim que é muito, muito importante com relação ao exercício físico, até falei sobre exercício físico, que ele é bom para o intestino. Ele é maravilhoso para o intestino porque a glutationa, que é um dos maiores antioxidantes que a gente tem, ela fica muito nos músculos e principalmente a glutamina. Glutamina, ela é como se fosse o alimento preferido das células do nosso intestino. E como as células do nosso intestino tem que estar bem, porque elas que monitoram toda a imunologia. É que a gente fala enterócito, célula do intestino, você pensa que é uma célula, não, são várias. Inclusive células imunológicas, que é o que... Eu também fiquei assustada quando vi, gente, 80%, 85% está no intestino, mas faz todo sentido. Por quê? Pensa, se você entra em contato com alguma coisa de fora, você é um tubo. Da boca até o ânus. Nós somos um tubo, se você parar para pensar. Então, o que é o nosso de fora? É essa boca até o ânus e a pele. E é justamente onde tem mais bactérias, gente. A gente é um tubinho, sim. Então, a gente come e tudo aquilo que entra em contato... Por que esse vírus é complicado? A gente tem que lavar sempre as mãos. Porque você não pode ver mucosas. Toda mucosa entra no corpo e vai para o intestino. E vai para todo o sistema e sempre chega no intestino. E aí o que o intestino faz? Identifica e vai ser a nossa grande vacina, vamos dizer. É lá que ele vai produzir
a nossa imunologia. Então, contra o que a gente precisa se defender. Por isso que é importante a gente estar com o intestino saudável. Senão, ele vai estar preocupado em limpar o nosso intestino, tirar aquela sujeira que a gente come de coisas que não são legais, de aditivos, coisas, muita coisa. Dele, né? Oi? Tira o foco do objetivo. Isso, tira o foco. Você falou tudo. Eu estava dando uma olhada com relação ao que a gente está passando agora, né? A única coisa que realmente vai manter você bem e vivo, mesmo quando você está doente, mesmo quando você está dentro de uma UTI, é a sua imunologia. Ela que tem que responder. Então, é muito importante você cuidar do intestino nesse momento. Aproveita para ser saudável. E depois eu vou dar uma dica para vocês maravilhosa, porque como eu estava estudando, eu fiz uma dieta, eu tenho que contar para vocês no final. Não, conta agora. Não conta agora. Eu já vou essa receita de bolo, porque já que a gente está em casa, né? Então, gente, não é uma... na verdade, não é bem uma receita de bolo. É aquilo que todo mundo fala, mas a gente não consegue seguir. Como eu tô em casa, o que eu fiz? Cortei pão, bolacha, tudo. Não, Idinha não conta, Idinha. Idinha, peraí, Idinha. Umas dúvidas. Tá. Você falou que no intestino tem 80% do quê? Do nosso sistema imunológico, 80% de todas as células, 85% está no intestino. Ah, você tá brincando. Sério, eu também, quando eu tava vendo o meu resumo para fazer, eu olhei, gente, olha isso. Porque quando eu coloquei para você, eu tenho que ser honesta. Eu fiz isso porque eu estou preparando um trabalho para as nutricionistas, porque elas querem entender os óleos essenciais dentro do sistema gastrointestinal, do sistema digestório. E aí, eu olhei e falei, gente, não é à toa, né? Agora me explica outra coisa. A gente estava falando que o exercício é importante. Eu estou tapando o microfone, Bianca? Tá ruim agora? Melhor agora? Você falou para mim, pra gente agora, que a relação do... Por que você citou o exercício como sendo benéfico para o intestino? Porque o exercício, ele vai normalmente aumentar, principalmente exercício que envolve peso. Ele vai dar o que a gente... Ele vai aumentar a nossa massa muscular. Né, a massa magra que a gente chama. E é na massa magra que existe a formação da glutamina, que é extremamente importante. Inclusive, ela é suplemento dos fortinhos, né? Que é igual, todo mundo vai falar de glutamina, mas o nosso corpo produz. E aí, quando você vai ficando mais velho, quando você não está fazendo exercício físico, você perde massa magra. E, portanto, perde a comida, vamos dizer, mais importante do intestino. Que fábio. Olha, gente, então mais do que dormir bem, exercitar bem. Não perder músculo. Por isso que os velhinhos, o que acontece com as pessoas mais idosas? Elas não têm a glutamina. Por quê? Porque vai diminuindo. Então, as pessoas hoje que estão com o corpo não tão saudável, elas são as que mais estão sofrendo. A gente começa a entender o porquê. Entendi. Então, vamos lá. Sistema imunológico, dormir bem, exercitar bem. Aí a gente falou de estresse, né? Estresse, né? Conseguir gerenciar o estresse. Exatamente. Por que o estresse e o sistema imunológico? Porque nosso corpo foi a mãe natureza que fez. Nós viemos desde a época das cavernas. E naquela ocasião, quando você estava estressado, era porque tinha um leão que ia te comer. Ou você foge do leão, ou você morre. Então, o que o nosso corpo está acostumado com o estresse? A jogar adrenalina, porque você precisa correr, fuga. Só que hoje o nosso estresse não é um leão, mas o nosso corpinho não entende. Então, o que ele faz? Ao invés dele botar a força, o foco no sistema imunológico, porque vem do mesmo local, ele vai fazer fuga. Então, pessoas estressadas, sistema imunológico está parado, porque ele prefere que você morra de infecção, porque a sua infecção não vai ser importante naquele momento, você tem que correr do leão. Então, ele trabalha por etapas. E a gente faz tudo junto, misturado agora. E esquece. Mas olha a importância disso. Pois é, você estava falando... É por causa disso. Que uma alimentação não saudável faz com que o sistema imunológico... Aliás, que o intestino desfoque de nos proteger para jogar o lixo fora. E aí você falando do estresse. Então, quer dizer, além de ter que cuidar do sistema imunológico e do lixo que a gente está comendo,
A gente ainda tem que trabalhar com Sim. o corpo real. Temos que trabalhar o estresse. Olha que eu fiz a pós-graduação, eu estava fazendo a pós-graduação desse grupo de nutricionistas que trabalham com nutrição funcional, de modulação intestinal, que eu acho que é muito interessante. E todos eles, gente, a gente cuida do paciente, a gente trata, a gente dá suplemento, mas se não cuidar do emocional, e tudo isso vai por água abaixo. Então, gente, é muito importante aqui, ó, direitinho. Cuida de você. Qual é o olhinho que você mais gosta? Gente, isso funciona muito. Eu sou apaixonada por esses óleos. Eles realmente acalmam. Bergamota, não sabe o que usar? Vou estressar. Bergamota. Ah, lavanda. Põe a bergamota. Outro maravilhoso, o Petitgram, gente, que saiu agora no Brasil. Que é isso? Petitgram é a lavanda do masculina que eu falo, né? Porque aí relaxa. Todo mundo gosta. É um cítrico que é anti-ansiolítico, então te ajuda. E é muito natural pra gente, porque o cítrico, quem não gosta de uma laranja, de um limão, tem uma coisa mais receptiva, Sim. Né? A laranja é muito festiva. Aí você tem a laranja na casca, o petigrão, o que é? É a folha da laranja. Exato. Eu adoro o neroli, que é os raminhos. Olha só, a Alexandra falou a natureza sábia, sempre focando no menor gasto energético. A física, isso. É verdade. Olha, eu também sou apaixonada, ainda mais porque quando a gente trabalha as emoções, né, isso já é também muito bem estudado, que as nossas doenças, elas vêm das nossas emoções, né? Então a gente tem hormônios, inclusive você cita isso sobre que o intestino ele faz quais hormônios? Os mais importantes, ele é responsável por 95% da produção de serotonina. E o que é serotonina? A serotonina é um mediador que o nosso cérebro usa, porque assim, para a gente sentir emoção, né, toda a nossa emoção, qualquer emoção, existe um mediador químico que o corpo meio que coloca em andamento para que a gente sinta uma emoção que a gente está provocando. Tá. Então, vamos pensar, por exemplo, quando eu tenho serotonina na quantidade certa, eu estou tranquila, eu estou relaxada, eu estou feliz. Quando alguma coisa me tira do equilíbrio, em que eu fico com raiva, ou que eu sinto, o que eu faço? É como se você diminuísse, como se você se contraísse o seu corpo e o corpo lançasse vamos supor, a adrenalina, que é o hormônio do estresse. Porque você ficou nervosa, você está estressada com alguma... Então, você tem mediadores químicos que mimetizam as nossas emoções. E se você também não produz, se você não tem a matéria básica, você realmente vai ter problemas de depressão. Se você ficar muito tempo sem ter a serotonina, ou a serotonina, por quê? Ele é o hormônio da felicidade, ele deixa a gente relaxado, de bem paz. Ocitocina, né, que é das mulheres, né, que é a hora que a mulher tá para ter um nenê, né, que a gente acha, vai doer, lógico que dói, mas você tem aquele hormônio do prazer que ele é jogado no seu corpo para te ajudar. A natureza é sábia, realmente ela é que se a gente dá o tempo dela, olha para ela realmente responde em saúde pra gente. Então o intestino, ele produz, você diz que mais de 90% da serotonina que a gente tem no corpo, é isso? Isso. Aí ele produz porque através dos alimentos e às vezes eles têm estoque também. As células acabam produzindo a serotonina lá e de lá eles passam para todo o sistema, principalmente o sistema nervoso, que é um dos mediadores químicos, né, do sistema nervoso. Você tem serotonina, dopamina também, eles fazem mais de 50% da dopamina, que também é utilizada. Na verdade, esses dois estão relacionados com a mediação das boas emoções. E as más emoções, elas são o quê? Resumindo, inflamação. Quando você ouvir a palavra inflamação, tanto é que no intestino, tudo que agride faz inflamação. O que é inflamação? É a nossa primeira defesa. Também tem a ver com o sistema imunológico. Só que ela se defende de qualquer coisa. Sabe aquele guarda que sai atirando para tudo quanto é lado? É isso a nossa inflamação. Então, quando você come uma coisa que o nosso organismo não conhece, ele não consegue digerir, o que o nosso corpo entende? É o invasor. Porque a proteína do leite é mais problemática do que a lactose, que é o açúcar. Porque a proteína,
é como se fosse um pedaço de um bicho que lisou para ele. Opa, tá entrando, porque os bichinhos entram e quando nosso organismo combate eles formam pedacinhos pequenos, né? E aí o organismo entende aquilo como um pedaço de um invasor, porque nós não temos caseína no nosso corpo. A caseína vem da vaca. O nosso leite não tem caseína, não tem esse tipo de proteína. É uma proteína. Então, se você não consegue digerir ela direito, ficam uns pedacinhos, o corpo vai lá e reage contra. A gente não tem tantas doenças imunológicas, é isso. A base é essa. Agora vamos com calma, porque você está falando um monte de coisa aqui grega para mim. Desculpa, eu falei para você que eu era fogo. Olha, a Bianca falou assim que Petit Grand derruba a casa dela na hora de dormir. E a Alexandra está só falando aqui, os micro-organismos do intestino são responsáveis pela sinalização dos hormônios. É muito interessante ler o livro 10% Humano. Eu li, amo esse livro. Eu tenho esse livro, muito bom. A gente vai ter que fazer uma live com você e a Idinha para a gente falar desse livro, então. Mas olha só. Sim, esse livro é bárbaro. Então, o intestino, a gente está falando aqui do intestino, mas vamos voltar para o sistema imunológico. Que a gente precisa, então, ter um bom sono, bom exercício, controlar o estresse, para a gente conseguir que o nosso intestino e nosso sistema nosso intestino foque no que tem que fazer, que é nos defender, nos nutrir, né? Fazer as coisas que ele precisa. Para a gente ficar saudável e lutar contra os agentes, as coisas externas, né? Isso. E o quarto que eu acho muito legal a gente citar, que é a alimentação. É uma boa alimentação, que é praticamente o que a gente já está falando, né? Então, se a gente dorme, se a gente se exercita, a gente controla o estresse e se a gente se alimenta, o nosso sistema imunológico vai estar mais forte, certo? Agora, a alimentação, aí a gente vai falar da sua receita depois. Mas a alimentação, a suplementação, o que você acha da suplementação hoje em dia, Edinha? Então, graças a Deus, a gente tem bastante conhecimento e tem muitos suplementos maravilhosos aí no mercado e que são importantes. No caso do intestino, como eu já falei, a glutamina, né? A glutamina é importante. Você tem quando você está com desequilíbrio nos micro-organismos, é interessante sempre você ter fazer uso dos probióticos, né? Até a doTERRA tem probióticos. Se você tem dificuldade de digerir, porque você só come comida processada, cozidinha, porque as enzimas estão na comida crua, principalmente, né? Então, o que você faz? Você pode usar enzimas, né? A doTERRA também tem enzimas. Enzimas é super indicado. Outra coisa que é muito indicado, gente, para todo mundo, que é um super anti-inflamatório, é o ômega 3. Ômega 3, assim, ontem, todo mundo, quem é saudável, quem não é importantíssimo para a nossa saúde e falando da saúde intestinal mais ainda. Ele realmente desinflama e tem várias ações, porque tem um monte de coisas que acontecem no intestino que não dá para eu falar aqui agora, né? Mas, em resumo, ele ajuda a diminuir a inflamação e ajuda no intestino. E vários óleos essenciais são importantes. O mais indicado é o hortelã-pimenta. Hortelã-pimenta, inclusive por isso que a doTERRA tem que ele tem uma cápsula, que é uma cápsula que protege, porque às vezes você toma óleo essencial e não tem, mas você quer uma quantidade grande lá dentro, no lúmen do intestino mesmo. Aí você tem que proteger a cápsula com uma proteção entérica, cápsula gastroentérica, cápsula gástrica ou cápsula entérica é a mesma coisa, tá? Significa que você tem uma proteção para que o que você quer chegue nos intestinos. Então ela é reforçada, então ela só estopa. Isso, então o ácido clorídrico do estômago, né, não vai atacar, porque o ácido clorídrico dissolve muita coisa, né? Ele já é o início da digestão. Então ela é resistente justamente ao ácido clorídrico. Interessante, entendi. Então vamos voltar para claro que a gente está falando, que a gente está se a gente for abordar aqui o que é uma alimentação saudável, eu acho que você vai citar um pouco disso quando você falar da sua dieta mais tarde, né? Mas a gente está pensando assim, além, claro, de você fazer o esforço de manter uma alimentação saudável na sua casa, hoje em dia é muito difícil a gente garantir um nível de entrada de nutrientes e vitaminas, minerais
da origem dos nossos Sim. produtos. Então, por isso que o suplemento alimentar é necessário, né? É Sim, benéfico. infelizmente o nosso alimento, ele é plantado de uma forma em que a gente não tem todos os nutrientes lá, então precisa suplementar. As vitaminas são maravilhosas, precisa sim das vitaminas, e a gente conhece hoje vários fitoquímicos, não digo, a gente chama de micronutrientes e antioxidantes que tem também no kit, no Vitality Kit da doTERRA, que é bárbaro. Porque ali você tem as vitaminas, os minerais, os suplementos e os óleos essenciais, que aí está o nosso grande diferencial. Todos os óleos que eu estudei que são legais para o sistema digestivo estão naquele kit, coincidentemente. E, logicamente, também no Digest Zen. Então, é um suplemento maravilhoso. A gente está falando do kit aqui, mas assim, não sei se todo mundo conhece, mas a doTERRA tem um trio que é ômega, com vários óleos essenciais dentro. Tem suplementos de nutrientes, né? Vitaminas, minerais. E tem um outro que é para atividade celular, estímulo de atividade celular. Não está disponível no Brasil ainda, tá? Mas nos outros mercados já tem. E, claro, eu faço uso do probiótico aqui em casa, todo mundo faz, exatamente para ajudar a equilibrar o nível, né, da saúde o nível de bactéria boa, né, no meu intestino. Tá certo falar assim? Você toma o PB, que é probiótico, né? PB Assist, probiótico. Ai, que maravilha. Que é fantástico também. Ele é duplamente encapsulado para fazer isso que você falou. Ele estoura no intestino. No intestino. E as crianças tomam um que é o pozinho, que é uma delícia, que também é um probiótico. E as enzimas eu geralmente tomo quando eu como algo muito engordurado, ou carne, coisa muito pesada, que eu sei que vai me deixar pesada, né? Cheia. Então ele me ajuda a quebrar os alimentos, como você falou, que a gente não produz o número de enzimas que a gente precisa, né? A gente, na verdade, assim, a gente tem que entender, tanto você tem o sistema imunológico, ele produz enzimas, ele produz corticoides, enfim, mais ou menos, você tem uma fábrica, né? A fábrica, ela vai, não dá para você produzir tudo ao mesmo tempo, né? Então, o organismo, ele meio que divide as tarefas. Se você dá condição para ele estar completo, aí ele consegue produzir tudo de uma vez. Se não, você acaba tendo que ajudar ele na hora de você priorizar, porque as enzimas, elas também vêm do mesmo local onde você produz algumas células células imunológicas, do sistema imunológico. Então, se você, por exemplo, quando a gente come muita porcaria, a gente acaba usando muita enzima. Porque não são só as enzimas dos produtos que o corpo está acostumado. Ele tem que fabricar enzimas diferentes. E não coma besteira agora, por quê? Porque senão o seu corpo vai estar produzindo enzima que ele não tem. Por exemplo, leite, né? Uma coisa que... Para o seu corpo fabricar enzima, você precisa de 10 mil anos. Para ele ter a capacidade de digerir um alimento novo, para você ter uma ideia. Então, quando você tem uma coisa que o seu corpo não sabe o que fazer, ele tem que usar umas enzimas mais potentes, vamos dizer assim. Ou fica sobrando lá para as bactérias do mal, né? Entendi. Agora, então, é complexo. A gente está aqui falando e é assunto para dar com pau, né? Mas vamos falar. Sim, vamos pensar aqui. Se a gente for através desse tubo que você falou, né? Então, os alimentos, as coisas entram pela minha boca e aí tem a parte de refluxo. Às vezes no esôfago a gente sente aquele desconforto. É claro que é um resultado da parte do estômago, né? Mas vamos por partes aqui. Se eu tenho algum problema esôfago por causa de um refluxo, o que você sugere? Então, o ideal, primeiro, é não comer aquilo que te dá refluxo. Básico, né? Agora, vamos supor que você já sabe que você vai comer uma coisa que aquilo pode te dar um refluxo. Outra, não comer depois das 5, 6, 7 horas da noite.
que você tem menos enzimas no seu corpo digestivas. Você pode comer pedra de manhã, né? Quando vai passando o horário, quando vai chegando à tarde, à noite, já vai diminuindo o sol. Então, o mundo tá pensando, ó, ela vai dormir, vai descansar. Mas não, a gente vai encher, né, enche a pança na janta. Não é para fazer isso. Porque, ou só come coisas leves, porque aí vai diminuir muito o refluxo. Agora, se você for comer, já sabe, não, hoje eu vou meter o pé, aí você vai ter que tomar uns Zengest antes. Umas 2 gotinhas, aí tem que ser oral. O ideal é oral. Tá. Tá? É isso que... Ou você toma líquido? Aí eu tomo líquido na água mesmo. Eu não tomo ele, não preciso tomar. O que eu tomo hoje em dia em cápsula, eu já comprei umas cápsulas entéricas, né? É quando eu quero alguma coisa para o intestino mesmo. Fora isso, a gente também pode passar no corpo, em cima do órgão onde você está tendo o problema, ou usar a reflexologia, pé. Você identifica o local do pé que reflexamente tem a ver com o órgão do corpo, e aí você pode usar o óleo diluído fazendo uma massagem no pé, mais especificamente nessa área, né? Tá. Eu acho você corajosa, porque eu não consigo tomar na água. Quando eu tomo, se eu tenho refluxo ou aquela... Eu não tenho muito refluxo, mas tenho algum incômodo, eu ponho uma gota na mão e dou uma lambida. Porque... Ué, boa dica! Boa dica! Não, boa dica essa sua. Eu achei interessante, né? Só uma... Tipo gato. Gente, quando eu tô levantando aqui, meus gatos derrubando a minha casa, tá? Às vezes eu tenho que dar um jeito neles, né? E que começa a jogar, brincar com pedrinha, essas coisas. Agora, então, se você tem agora questão de estômago, uma má digestão, sempre estômago pesado, o que você sugere? Aí a enzima. É legal você ter enzima, sim, porque do estômago que começa todo o processo. E muitas vezes o que acontece? A gente come muitas coisas juntas. A natureza, ela nunca produz o açúcar e a gordura junto. Segundo meu professor, isso é coisa do demônio. Açúcar e gordura junto, a gente tem um exemplo clássico aqui no Brasil. Brigadeiro, né? Onde você tem a gordura, você põe lá o chocolate, aquele leite super açucarado, né? Leite condensado, e mais uma colherzinha de gordura. Se bem que o leite já tem gordura também, né? Meu, faz a festa. E aí, a café também dá muito desconforto. O que acontece? No estômago, você acaba não conseguindo digerir tudo. Então, aquilo fica parado. Então, por isso que não pode misturar. Você tem que... Aí faz um curso com alguém que entenda quais são os alimentos que podem e o que não podem ser misturados, né? Mas eu já adianto, café, final do dia... a gente adora o café depois do almoço. Não é bacana, fica batendo papo. E misturar muito, assim, comida com doce, sabe? Que você faz aquele... Come antes. Antes é legal, não tem problema. A fruta. Agora, a fruta misturada é muita informação. E aí, o intestino tem que digerir uma coisa de cada vez. Você não dá conta. Quando eu como, fica parando lá. Salada, arroz, feijão, carne e uma banana, não é bom? Não, aí já não tem problema, porque a banana, ela tem bastante fibra, ela não é como... Como é que eu vou te explicar? A banana não é tão problemática. O que seria mais... que as pessoas... aqueles molhos doces, onde você coloca açúcar, onde você coloca bem doce, sabe? Não sei se... Você sabe aqueles molhos que o pessoal compra pronto, que tá cheio de açúcar? Até coisa... isso, por exemplo. Um monte aqui em casa, eu sei esses negócios aí. Então, gente, açúcar, gordura não vai combinar porque você... Ou uma coisa ou outra o organismo vai. Não é por isso que a natureza não tem nenhum alimento. Quando você olha para a natureza e vê que não tem nenhum alimento com aquilo que você está comendo, pensa que talvez vai dar algum problema. Não vai ser fácil para eles. Gostei da Boa dica. Olha, então tá. Então, esôfago, a gente está falando tenta evitar, olha o horário de alimentação, se tiver queimação, digeste em oral. Ou topicamente em cima dos órgãos. Aí, se for estômago, também pode ser um digeste aplicado topicamente. Enzima para ajudar na digestão, né? Para ajudar a resolver o problema. E aí, agora, se a gente está lá no estômago, tem gases, tem intestino irritado,
tem aquele, como é que é o leak? O leaky gut, que é quando você tem muita inflamação, tá com muito desequilíbrio com as bactérias, muita bactéria patogênica, né? Ela produz uma série de coisas que irritam a pele, a mucosa. E a mucosa começa a formar fendas. É como se ela ficasse frouxa e aumenta a permeabilidade. Então, além de você estar com o intestino todo desequilibrado, tudo aquilo que teria que não ir para o processo de circulação sanguínea começa a passar. Então, muitas doenças que a gente está tendo hoje, de artrite, artrose, essas ites que você não sabe de onde vem, esteja certo, deve vir do intestino. O intestino que está permeável às coisas ruins. Isso se chama leaky gut. Não tem tradução em português, mas é leaky gut. Para vocês que sabem inglês, aí tá bárbaro. Para o pessoal daqui fica... Mas é aumento da permeabilidade. É fraqueza do... Tá vazando, tá literalmente vazando. Agora, no caso, então pode ser isso, pode é a mesma coisa de intestino irritado ou não? Não. Assim, na verdade, nós temos sim, tem a síndrome do intestino irritado. A síndrome do intestino irritável é muito parecida com quem tem alergia ao glúten. Que você sangramento nas fezes, dor, a pessoa toda, quando ela produz muito gás. Na verdade, quem produz gás, o gás realmente está no intestino. Se for uma produção de gás, pode ser superpopulação no intestino delgado, isso chama SIBO, superpopulação no intestino delgado. Se for no intestino grosso, pode ser essa síndrome. Essas síndromes, elas têm diagnósticos e em geral, você tem um desconforto intestinal. Normalmente, você tem também a diarreia, às vezes até perda de peso associada, porque o seu corpo, ele enxerga tudo aquilo, ele tá tão ruim, ele tá tão inflamado, que ele solta tudo, e com sangue, porque ele não consegue... o sangue, na verdade, é porque as bactérias ruins, elas realmente estão muito próximas da mucosa, e isso pode acabar lesionando, enfim, essas doenças, elas estão cada vez maiores e mais diversificadas. Eu falei, gente, o ser humano é tão esperto. No passado, a gente só tinha disenteria e gente alérgica ao glúten. Agora tem um monte de... Mas não é que tem mais coisas, é porque a gente aprendeu a diagnosticar diferente e entender os porquês. Interessante, né? Agora, Idinha, a gente tem várias, a gente vê como o intestino é sensível e importante, né? Sim. E que a gente tem que cuidar bem do nosso corpo para que ele funcione e haja naquilo que ele tem que agir. Né? A gente tem gente falando aqui, depois dos óleos, meu intestino melhorou muito. Para gases, o peppermint ajudou bastante. Então, eu queria que você citasse alguns óleos que ajudam o intestino, então, a funcionar um pouco melhor. Bom, o hortelã-pimenta, fantástico, quando você... ele realmente é bastante, tanto para passar como para você tomar. Uma coisa que é bastante importante também, que eu esqueci de falar, é o On Guard, principalmente usar pasta, né? Porque a gente também tem muitos micro-organismos na boca, e eles, a gente não pode agora ir para dentista, né, gente? Então não esquece do On Guard, tá? Já faz a primeira defesa, e você fazendo essa primeira defesa, você também diminui tudo aquilo de patogênico que está indo pro intestino. Se bem que tem muita coisa misturada com as comidas, com a comida também, né? Aí uma outra coisa seria 2 óleos que são muito, muito bons para o intestino. Esses você tem que tomar com cápsula, de preferência entérica. Se não for entérica, não tem problema. Se você tiver aquela cápsula que vende aí no Whole Foods ou aqui no Brasil, nas farmácias de manipulação, mas o ideal é você comprar entérica, que é você usar tomilho e orégano. Tomilho e orégano são fantásticos, porque eles matam, lembra? Não matam as bactérias patogênicas? Eles vão fazer isso no intestino, com a vantagem de não matar as bactérias boas. Isso é fantástico. Então, se você quiser equilibrar o seu intestino, é bom até tomar, porque não é só as bactérias. Eles também matam alguns parasitas, né? A gente tem alguns parasitas intestinais que eles também são bastante interessantes, né? É bastante interessante você usar o tomilho e o orégano. E para
Assim como a glutamina, né, é um produto interno, a gente também tem um óleo essencial que faz não exatamente igual, mas que também ajuda os nossos enterócitos, as células do intestino, que é o... Ai, gente, que é a... Gente, fugiu agora. Gengibre. Gente, o gengibre é tudo de bom. O gengibre, realmente, para células intestinais, tem muita, muita literatura. E aí, a gente entra também, o que, que vai ser bom para as células probióticas, para as bactérias probióticas, e ruim para as outras, para que são patogênicas. Você lembra da pimenta negra? Ela é um super antioxidante. Também, vamos aproveitar e fazer leite, sabe leite? O chai. O chai é um grande exemplo. Você pode usar pimenta negra, canela. Como é muito forte, eu faço o seguinte, cardamomo, gente, é super bom para o intestino. Você coloca, faz uma misturinha do seu chai, e aí você põe uma gotinha dessa misturinha no leite, à noite. Sabe a hora que dá vontade de comer alguma... Olha só, você vai estar limpando o seu organismo, você vai estar ajudando e vai matar aquela sua larica da noite. Idinha, peraí. Agora você entrou em muitas coisas que eu preciso, a gente não vai acabar nunca. A gente vai acabar em 10 minutos. Peraí. Uma coisa é... 3 coisas. Uma é dar a receita do chai. Segundo, qual é o seu protocolo diário para a saúde do seu corpo? E terceiro, fala da sua dieta. Então, vamos com calma. Fale... Bom, primeiro, antigamente eu tomava só o lemon de manhã, né? Uma gotinha de lemon na água, que é bárbaro. Agora, o que eu fiz? Uma gotinha de hortelã-pimenta. Por quê? Além de despertar, de ajudar, é maravilhoso. E ele você pode realmente tomar todos os dias, né? Aí, se você quer variar um pouquinho, põe aquele outro, a o hortelã verde. Spearmint. Isso. E aí você pode isso também com um grapefruit. Aí você vai... Para você não ficar sempre usando os mesmos de manhã, ok? De manhã. Aí você está preparando o seu corpo. Em jejum com água. E um mentol. Sim, sempre uma mentinha e um cítrico. Tá bom. Tá? É bem legal. Aí é para vários órgãos, mas também vai fazer já vai ajudar a limpar e preparar para o dia, né? O nosso intestino. Tá. Depois, o que eu faço eu tomo trio, né? Que ainda não tem no Brasil, mas toda vez que vai alguém para os Estados Unidos eu acabo pedindo. Então, eu sugiro que você compre um bom ômega 3, tá? À noite, o probiótico. Por que à noite? Porque o seu corpo, à noite, ele vai dormir e é a hora que ele está refazendo. E é a hora que o seu intestino vai estar vazio, porque você não comeu nada antes de dormir. Não deveria, né? Aí você põe o probiótico à noite, vai ser bem eficiente. É o melhor horário à noite, o probiótico, tá? Deixa eu ver o que mais. Então, você toma o trio, toma água cítrica ou mentolada de manhã, o trio durante o dia... E aí, quando é que você... À noite o probiótico. E o ômega 3. O ômega 3 você pode tomar a qualquer hora. Depois da alimentação. À noite seria legal também, porque você vai estar... Ele não age contra o... seria legal. Mas agora, durante o dia é melhor, porque você já está pegando a inflamação do dia, né? É que são 4, né? Agora, quando é que você toma essa mistura de óleos, que é o orégano, o tomilho, o gengibre? Você toma ele diariamente? Não. Tá. Eu só tomo o gengibre eu tomo quando eu percebo que eu não me alimentei bem, então já que eu, tipo assim, tô tentando equilibrar a balança. Tá. O orégano, né, a cápsula com orégano, eu tomo também só quando eu percebo que eu tô com muito gás, que o meu intestino não tá bem, para tentar dar mas assim, eu tomo assim, tipo, 1, 2 vezes por dia, durante 7 dias no máximo. O orégano é no máximo 7 dias. Aí você tem que dar, desculpa, no máximo 10 dias. Aí você tem que dar uma pausa de 7 dias. Então tá. Porque Então que uma vez por mês para fazer uma limpeza do seu corpo. Sim. Você toma por 2 vezes ao dia, 1 gota de orégano e 1 gota de tomilho e 1 gota de gengibre por dia, sei lá, nessa cápsula. Na verdade, quando eu viajo, que eu não tô com, que eu acabo pisando na bola e que eu não tô legal,
Aí, quando eu volto, eu acabo fazendo. Porque se eu estou com o meu intestino bem, que nem agora que eu tô fazendo essa dieta minha aqui, eu não vou precisar muita coisa, entendeu? Aí, quando você tá bem, não precisa, né, gente? Aí, tá bem, tô bem, né? O problema é quando você percebe que o seu corpo não tá bem, que o seu intestino... Se o seu intestino tá preso, seu intestino tá solto. Então, quando você tem esse termo, muito gás, já, ó, tem algo errado. Aí você já começa a utilizar os óleos para a saúde intestinal. Tá. Então tá bom. Então se você está percebendo que você precisa, né, que você está desequilibrada, então seria uma gota de cada numa cápsula, 2 a 3 vezes por dia. Eu uso a recomendação dos livros, enfim, uma gota para cada 20 quilos de peso, né? E aí, até 3 vezes ao dia. Tá. Normalmente, eu uso 2, mas se você tiver com uma situação... Olha, gente, isso daí é bem interessante também para quando você está com alguma intoxicação. Mas como a gente não consegue fazer o diagnóstico... O grande problema do óleo essencial é, às vezes, você não tem o diagnóstico. Então, você, para usar de acordo. Então, se você tem o diagnóstico, se você consegue entender... só tem esse cuidado. Se você entende, se você sabe... Fale. De novo, eu sempre falo isso. Não existe receita fixa para toda a população do mundo. Você é um indivíduo e a gente está falando aqui como regras gerais. Então, se você acha que precisa, procura alguém da sua equipe para uma orientação, procura um aromaterapeuta que pode fazer um protocolo para você e aí fale com ele, né? Porque a gente aqui está falando de linhas gerais, que dependendo do peso, da idade, sei lá, tem várias variáveis do seu quadro em geral, então precisa tomar cuidado. Mas a gente está falando aqui das funcionalidades do óleo, né, na realidade. Essa que nem que eu tô colocando, desparatização. Sim, para desparatização é bem interessante você usar os óleos essenciais. Aí você usa, eu colocaria o tomilho junto, tá? O orégano, tomilho. Por que o tomilho? Lembra, o tomilho ele é timol, que tem uma série de estudos falando sobre os efeitos antibióticos, antivirais e antiparasitários do timol. Também do carvacrol, que já é o orégano. Essa dupla é imbatível. Aí eu vou te dar uma sugestão. Não usa uma gota de cada, em vez de 2. Porque é como se você estivesse tomando um completo, entendeu? Então eu vou tomar são 2 gotas por quilo de peso, né? Então você divide a dosagem, vai. Em vez de uma gota por cada 20 quilos, coloca uma gota para cada 40, uma coisa assim. Dá uma dividida, não precisa colocar 2 gotas, enfim. Eu faria dessa forma. Vamos pro chai. Você tem uma receita? Vamos pro chai. Gente, é o seguinte, a receita do chai, assim, de pronto, eu não tenho, desculpa, eu vou passar, depois fazer um post, a gente passa. Mas, em geral, ele tem canela, cravo, cardamomo, pimenta negra e gengibre. Tá. Basicamente esses 5. Eu só não lembro exatamente qual a quantidade de cada, mas são esses 5 que... Tá, depois eu vejo direitinho. Aí você vai vendo, conforme que também cada um tem o seu gosto, né? Mas agora, é maravilhoso. Prometemos que a Idinha vai fazer um post e a gente vai compartilhar com todo mundo. Isso, do chai. No canal, voltem para o nosso Viver Consciente e para Olhos de Maria, que é o canal da Idinha, para procurar por esse post, tá bom? Isso. Idinha, fala da sua dieta pra gente. O que você então, gente, é o seguinte. O que eu tô fazendo é o seguinte. Eu tô fazendo o quê? Eu tô equilibrando as bactérias do intestino. A bactéria dura 3 dias. Ela morre. O ciclo dela é de 3 dias. Qualquer bactéria no nosso intestino. Tô falando das bactérias, não de outros bichinhos, tá? Mas a bactéria é 3 dias. Então, o que eu faço? Eu vou alimentar as boas para que elas... E não dar alimento para as ruins. De manhã, para ajudar a formação da bile, para abrir, enfim, eu tomo 1 copo de água com meio limão. Você pode também colocar 2 colheres de um bom vinagre na água e uma gotinha do óleo de limão. Mas isso é eu que coloco, não é necessário, mas eu gosto de colocar. Porque o limão de dentro é diferente da casquinha, tá? Óleo essencial é diferente de suco de limão. Sim. Aí, o que eu faço? De manhã eu faço um suco verde. Só que esse suco verde, ele tem que ter mamão. Não é o principal mamão. O principal é o abacaxi, porque o abacaxi tem muita enzima.
Então, você vai estar ajudando o seu corpo a voltar à normalidade de produzir enzimas, de enzimas do bem. Couve, aí você escolhe um outro tipo de folha que você queira colocar. É o suco verde, tá? A água bate. O ideal é você fazer mais ou menos, que dá uns 500 ml, 2 copos. Por quê? Você vai ter que nutrir o seu corpo, senão você vai sentir fome depois. Café da manhã, suco verde. Aí uma fruta na hora do almoço e no lanche de manhã, uma fruta de baixo índice de glicêmico. Procura na internet exemplos. Pera, kiwi, morango, baixo índice glicêmico, tá? Tem outras também. As berries, todas baixo índice glicêmico, são boas também. Aí no almoço, você vai comer crus. Sorry, mas isso é para alegrar o seu corpo. E é só 3 dias, tá, gente? Fica calma. Aí você come, aí tem abobrinha, faz aquele macarrão de abobrinha, sabe? De abobrinha crua, aí repolho. Você pode usar também, como é que se fala? Eu gosto de couve, brócolis, couve-flor meio. Só que você só vai dar um susto nela. Tipo, só coloca ela no vapor. Que ela fica... Azeite direto, pode usar azeite, pode usar tempero de ervas, pode usar os óleos essenciais, sal, eu ponho um pouquinho de sal, azeite à vontade, abacate. Aí depois você vai, deixa eu ver aqui, no lanche da manhã ou da tarde, você pode colocar também coco, abacate, cenoura, pepino, batata yacon, e pode colocar canela ou azeite de oliva, ou a fruta, como eu te falei, né? E o jantar é a mesma coisa do almoço. Às 5 da tarde, se tiver muita fome, você faz o suco verde de novo, 500 ml, você pode tomar, tá? E o jantar no máximo às 8 da noite. Por quê? Porque você tem que ter 12 horas. Essa dieta, você tem que ter 12 horas de jejum intermitente. Aí você só vai tomar o suco verde de novo às 8 horas da manhã, ou depois. Então é mais ou menos isso. Você pode beber água, pode tomar. Sim, não. Líquidos à vontade, inclusive chás à vontade, você não pode tomar café. Porque o café, a gente não tem café de boa qualidade, é muito raro. Então, o ideal, ele vem misturado com um monte de coisa. Então, por isso que eles tiram o café. Então, o café durante esses 3 dias, sem café, tá? E no o primeiro dia sim, o segundo dia sim, no terceiro dia, quando chegar às 3 da tarde, aí se você tiver leite de magnésio, não sei se aí nos Estados Unidos tem também alguma coisa similar, ou leite de magnésia, aí você toma, deixa eu ver a quantidade certa aqui para não falar errado para vocês. Pasteurização amargo. É uma dose usual de leite de magnésia para você ir no banheiro. O ideal é que esse terceiro dia você esteja em casa. Mas como todo mundo agora está em casa, então, por isso que eu estou fazendo agora assim. E, gente, incrível. Eu estou conseguindo dormir melhor. Eu não acordo à noite como eu acordava antes. Eu não tenho mais vontade de café. Os primeiros 3 dias que eu fiz essa dieta, porque depois eu acabei seguindo ela um pouquinho mais, mas aí eu já introduzi um peixinho, já introduzi, só que depois desses 3 dias. Porque aí você já mudou o equilíbrio para... Lembra aquela tabela? A desbiose já meio que veio para o equilíbrio. Então você já deixou as bactérias boas. E aí é outra vida. Aí você não dorme mais à tarde. E a sua energia? Energia, gente. Isso, energia. Desculpa. Você tá... Seu ânimo, você percebe suas emoções melhores também? Sim, melhores porque eu tô com uma serotonina em dia, né? Tá tudo certo lá dentro. A serotonina deve estar em dia. Apesar o quê? Que com a minha idade, eu tô com 56 anos. Então, o que acontece? Eu faço ginástica todos os dias. Por quê? Porque eu sei que eu não posso perder massa magra. Não posso. E aí, eu tô fazendo a ginástica e isso tá me ajudando, porque aí já produz a glutamina. Então, assim, lógico que a gente tem que estar suplementando. Eu até esqueci nesses dias de tomar o Vitality Kit da Doterra, porque eu tô bem. Mas, óbvio que não vai ser sempre que eu vou conseguir fazer esse tipo de... Mas, gente, aproveita que vocês estão em casa, né? Fica em casa, faz essa dietazinha aí. Deixa eu te fazer uma pergunta, só para detalhe. Então, você faz 3 dias e aí meio que volta ao normal. Aí o ideal era você continuar por pelo menos 1 mês, né? Só que você vai reintroduzindo o quê? Aí você já pode tomar café,
só que sem nenhuma adoçante. Você já pode voltar a comer uma proteína, porque você vê, ó, um ovo, que não tem ovo, não tem nem feijão nessa, não tem proteína praticamente, né? Então, assim, uma dieta só para equilibrar. Aí depois você mantém, tipo, 50% ela, né? 50%. Vamos pensar, lanche da tarde, de manhã, mantém o suco verde, almoço e janta, você já vai colocando uma proteína legal. Entendi. Numa boa. E aí você vai. E esse é uma. Eu perdi 3 quilos, fiquei toda feliz, né? Óbvio, né? Porque a gente gosta, né? Vou perder um pouquinho é bom, ainda mais quando eu tá com sobrepeso, né? Assim, você vai perdendo o quê? Aquela vontade por açúcar Eu e prefiro. farinha. Porque a gente adora farinha. Por quê? Tá tudo fechado agora, não é? Os bares. A gente nem vai lá, nem pão, nem. Então é a hora, gente. Vamos aproveitar, vamos cuidar do nosso corpo e ver que a gente sim consegue ficar sem essas guloseimas. E aí a gente vai estar tão bem que de repente, quem sabe a gente volte menos, né? Vai Boa. saber. Deixa eu te fazer outra pergunta. Você falou que é mais ou menos. Então, quer dizer, são os legumes que são mais ou menos crus, né? Você dá Não, cruz. Na verdade, essa dieta, por quê? Aonde está a enzima do alimento? A enzima do alimento, ela fica no alimento cru. A partir do momento que você cozinha acima de 45 graus, você desnatura a enzima. Ela não, ela deixa de ter. Então, porque a nossa alimentação crua já vem com a enzima. Por isso que o nosso corpo não precisa produzir tanto. Quando você cozinha ele, você já não tem a enzima. Ela já está desnaturada, então seu corpo precisa ter um pouquinho, mas também facilita a digestão o fato de estar cozido, no caso dos legumes. Mas a gente não está falando de legume agora. Nós estamos falando de frutas e verduras. Basicamente é isso que você vai comer. Fruta e verdura. Tá bom. Então mantém tudo cruzinho, e aí põe um salzinho, óleo de oliva. Isso, você cruzinha com as mãos. Sal, você pode pegar, por exemplo, abobrinha, você pode pegar repolho, qualquer coisa. Gente, você pica berinjela, você põe um salzinho ou shoyu, um pouquinho de limão e você amassa, sai toda aquela água. Quando você comer, perfeito. Olha, eu posso sugerir uma coisa? Vamos fazer outra live sobre alimentos que sejam benéficos para a nossa alimentação e como introduzir o óleo, inclusive, se saboriza um óleo de oliva, você, Sim. né? Vamos fazer Aí a gente usa e abusa, né? Tá, a gente combina uma outra, então, só para falar de alimentos e se der, a gente pode botar uma terceira. Tem uma amiga minha que ela é ótima. Ela trabalha. A Silvana, nem sei se ela tá aqui, gente, ela que me ensinou muita coisa, o doutor Alberto Peribanês também, que eles trabalham só com cozinha, com crudivorismo. Esse povo é maravilhoso, né? E eles trabalham. Lugar de Médica na Cozinha, o nome do livro do doutor Alberto Peribanês, que, nossa, amo ele, é um fofo. E ele que me ensinou muito. E, Dinha, eu acho que eu aprendi tanto. Olha, a gente está devendo, então, para o pessoal, a receita do chai. O chai, eu devo, tá? Devo, não nego, pago quando puder. É legal se você pudesse fazer algo assim, eu vou abusar da sua boa vontade, fazer um post falando assim, olha, café da manhã, suplemento, como se fosse, olha, gente, como a gente conversou, será que você topa fazer um negócio desse? Ó, alimentos para o almoço e o jantar. E aí a gente meio que entende, quem não, porque foi muito rápido, quem não pegou, consegue né, a receitinha, digamos assim, da sua desintoxicação aí desses 3 dias. E a gente copiar, que tal? Tudo bem, vou fazer. Quer dar. Eu vou preparar então isso direitinho, eu passo para você, a gente põe no formato bonitinho, a gente coloca nos nossos Instagrams aí e põe depois lá para a Universidade da Doterra também, né? Lá para. Olha, a Idinha é fantástica, adoro você, Idinha, Nossa, eu também. trabalha com essenciais. E o que é legal de você, Idinha, é que a gente percebe que você tem essa preocupação de não só repassar, mas repassar com responsabilidade. Né? Então, é com conhecimento, é saber do que está falando, para que as pessoas realmente usem de uma forma benéfica. Né? Então, acho legal isso. Não é só simplesmente copiar e colar, copiar e colar. E não, a Idinha trabalha com os óleos essenciais, somos parceiras nessa divulgação dos óleos essenciais, para que as pessoas vivam melhor. Igual você falou,
Põe direto o difusor no nariz, né? Pra gente ter uma saúde emocional. Tá aqui, agora em casa eu tô fazendo vários testes. Depois a gente vai ter para todo mundo, hein? O qual é a misturinha que eu mais amo. Agora que a gente tá em casa, a gente pode, né? Com certeza. Quero aprender com todo mundo também, viu, gente? Olha aí. Todo mundo me passa aí. Vamos compartilhar conhecimento. Esse vídeo